esse que se doou, que explodiu em vida, em sacrifício, pela criação de todas as existências em todos os mundos, em todos os universos. Hoje, eu quero ler 2 episódios curtos e simples que nos falam de choros de Jesus. Aqui é numa espécie de quarta-feira de cinzas para a alma de Jesus, em Lucas 19:41, quando diz: quando ele ia chegando à cidade, a Jerusalém, vendo a cidade, chorou e lamentou que Jerusalém não queria conhecer por ela mesma, significando dizer, entender por ti mesmo. Não queres ganhar consciência. É isso que Jesus está chorando pela resistência de quem não quer ganhar consciência. É extraordinário que uma das vezes que se menciona o choro de Jesus, o texto e a palavra grega denota soluço. Poderia ser literalmente, quando Jesus ia chegando à cidade de Jerusalém, a olhou de cima e soluçou. Porque disse: se conheceras por ti mesmo ainda hoje aquilo que pode te trazer paz. Mas agora isto está bloqueado nos teus olhos, está oculto aos teus sentidos. E está oculto aos teus sentidos porque tu não queres conhecer por ti mesma. Não queres conhecer a partir do desenvolvimento da tua consciência. Então aquilo que não te seja esmagadoramente imposto pelo poder, tu nem enxergas e nem vês. De tão bloqueado que tu estás. E estás bloqueado porque não queres enxergar, não queres ver, não queres discernir. E esse bloqueio, que é sobretudo auto-bloqueio, auto-boicote, que é autodeterminação, que é predisposição subconsciente para não acolher, que é antagonismo à revelia inexplicável, porém, que não nos isenta de sermos completamente o responsável pela coisa em si. Estava aqui posto sobre eles, de modo que Jesus, vendo, chora, soluça, porque eles são milhares de pessoas que não querem ver. E que porque não querem ver, não poderão ver. E porque não poderão ver, não verão. E porque não verão, ai deles, ai deles, ai deles, ai deles. Porque vem aqueles dias em que o estado de sítio envolve para juízo, para o mal, para a disciplina, para a angústia, para muita dor, aquele que não quis ver, podendo ter visto, e não querendo ver, admitiu a imposição de um bloqueio que foi criado por ele, é retroalimentado por ele, mas que se torna depois de um tempo maior do que ele, até que um dia de milagre sobrevenha e aquele que não queira ver nesse dia, então, deseje enxergar.
Esse é o primeiro texto, está em Lucas 19, verso 41 em diante. O segundo está em João, no capítulo 11, antes de Jesus ressuscitar a Lázaro. Quando o chamam, e ele chega 4 dias depois, e Lázaro já estava podre, cheirando mal, sendo sepultado dentro de uma gruta com uma pedra enorme adiante, e ele cheirava mal. E Jesus chegou e todos choravam. Lázaro era muito amado. E além dos muitos que o amavam e que lá estavam, também, quando ouviram dizer que Jesus se movera de onde estava na direção da aldeia de Betânia, onde Lázaro morava, muitos de Jerusalém, alguns milhares de Jerusalém, que está distante de Betânia, em linha reta, apenas 1 quilômetro, 2 quilômetros se você serpentear, mas é 1 quilômetro e pouco. Do outro lado do Vale do Cedron, depois que passa o pequeno Monte das Oliveiras, está a aldeia de Betânia, até o dia de hoje. Então, Jesus vendo todos esses amigos chorando e a multidão que viera de Jerusalém expectante para ver o que ele faria, é tipo aquele pessoal que vai para um enterro para filmar, só para filmar, só para fazer selfie no enterro de Lázaro, e para ver o que Jesus faria, como ele reagiria, como ele se comportaria. Então aqui se diz que Jesus, vendo todo aquele choro, e também os judeus que acompanhavam a Maria, irmã de Lázaro, e a Marta, a família que ali estava, especialmente nessa hora Maria, que chegara, Jesus agitou-se no espírito, agitou-se. É um tremor nas vísceras. E ele se comoveu, é diarreico, estremece o espírito e derrama lágrimas. Agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou aonde ele está. E disseram, vem e vê. Jesus chegou e diz, Jesus chorou. E aqui a palavra grega não denota soluço, mas denota o choro carregado de indignação, o choro da tristeza indignada diante daquele conjunto de coisas. Primeiro pensamento é que tenha sido um choro por causa da morte e do que ela causa nos humanos, como ela descontrola os humanos, como a morte traz a certeza implacável da separação para sempre, para a maior parte dos humanos. E mesmo para aqueles que creem em ressurreição e em vida eterna, ainda assim ela tem esse poder devastador, que faz todo mundo sentir muito mais do que sentia até então. A verdade é essa. A morte, no mínimo, faz as pessoas sentirem muito mais do que sentiam até então. Então, a morte é uma geradora de exacerbações, de exageros, em todos os sentidos. Quando são exageros vestidos de bondade, de saudade, de amor, ou quando são aqueles exageros
dos que reclamam uma herança e que acham que tem mais direito, ou que tem algum direito àquilo que nada fizeram para obter. Ou, quem sabe, chorando com indignação por aqueles que tinham vindo de Jerusalém só para ficarem num ponto de vista de observação. É do tipo que grava o fogo caindo na vala, o helicóptero resvalando, caindo para dentro da vala, com a mão do meu amigo Ricardo Boechat pedindo ajuda. Mas só uma mulher tentou chegar para socorrer. Esse tipo de atitude que naturalmente produz indignação em toda alma voluntária, em todo espírito solidário, que larga qualquer coisa para pegar na mão de um aflito, se houver tempo e se houver chance. Quem sabe o choro poderia ser por uma dessas razões. Ou quem sabe o choro tinha a ver com o acumulado de certezas, por exemplo, de Marta, que cobrava de Jesus ter chegado antes, ter se adiantado, não ter deixado acontecer. Não ter deixado acontecer. Por que tu deixaste acontecer com meu irmão? Com meu irmão, eu te sirvo. Nossa casa é diferente de todas as outras casas da terra, eu te sirvo. Por que tu não chegaste antes? E ainda é capaz de, no meio disso, discutir teologia com Jesus. Quando Jesus apenas tenta lhe consolar o coração, dizendo: o teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição, ensinado pela escatologia, no último dia. Isso eu sei, mas e até lá? Dá uma profunda tristeza quando você chega e recebe a transferência de todas as responsabilidades, do tipo: o pessoal só está sofrendo por tua causa, pela tua omissão, pelo teu atraso, porque tu não chegaste antes. Por qualquer razão. Ou poderia ter sido um choro pela mera comoção, pela profunda intimidade que ele tinha com Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mulher íntima, chegada, que se assentava aos pés dele, que o fitava embevecida, e que preferia um segundo com ele a horas e horas de qualquer deleite. Pode ser que a aproximação derretida de Maria o tenha comovido as entranhas. Ou pode ser que seja uma soma de todas essas coisas, não interessa. O fato é que se diz dessa capacidade de Deus em Cristo se comover com a idiotice humana, com a cegueira humana, com a burrice humana, com o atraso humano, com o autobloqueio humano, com a ignorância, com a alienação, com a preferência pela imagem do que pela encarnação da palavra, pelo trato da morte como doutrina, ao invés de ser como pacificação, aquietada e consolada. Pode ser por tudo isso, pode ser pela indignação, pela ira santa, diante do que a morte tem o poder de provocar na vida dos humanos, de alterar todos os planos, de criar todas as ansiedades que vêm da fobia da morte, da contagem regressiva para o dia final, que altera toda a expectativa, faz o indivíduo tomar decisões que não deveria, ficar com quem não precisaria, buscar amor aonde não encontrará, só porque
diz para si mesmo: eu não posso morrer sem tudo provar. E aí vai comendo veneno enquanto existe. A morte tem esse poder devastador de desviar o caminho da sensatez de todos os humanos e de fazer com que praticamente todo mundo busque provar alguma coisa, para não dizer que morreu sem ter morrido muitas vezes antes. Morrido de dor, morrido de frustração, morrido de tristeza, morrido de provação porque provou, porque não aguenta ficar sem provar. Por isso, na provação, experimenta a tribulação. Jesus chorou por todas as nossas dores, os nossos lutos, as nossas cinzas, as nossas consciências culpadas, as nossas incapacidades de ver porque a gente não quer enxergar. Chorou e chora. Chora não no sentido dramático, teatral, como os pregadores da religião ensinam. Jesus está chorando por você. É outra natureza de choro. E ele chora por ti enquanto se alegra com todos aqueles que são benditos do Pai, que têm prazer na vontade de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o choro dele não é um drama, não é um teatro de ressentidos. É a compaixão de quem vê o que poderia ser e que a gente não deixa acontecer. Porque a gente não enxerga, porque a gente não quer ver, porque a gente tem medo de enxergar. Porque a gente tem medo de entender, porque a gente tem medo de compreender, porque a gente tem medo de, em compreendendo, vendo, discernindo e escutando, ter que admitir que precisa se converter. Por isso, a maioria não quer ver e se agarra às suas desculpas, aos álibis do bloqueio para o bloqueio e para a incompreensão. Jesus, a mentira nos engana e a maioria, mesmo diante da verdade, não quer ver. Não quer ver por si mesma, não quer enxergar por si mesmo. Por isso nunca experimenta paz, sempre adia e sempre recebe a visitação das dores da disciplina e do amargor, e ainda assim procrastinam o dia da percepção, o dia da visitação, o dia do discernimento, o dia da conversão. E enquanto isso continuamos chicoteados pela morte, sem entender que ela morreu, que ela foi vencida na ressurreição. Continuamos nos angustiando na contagem regressiva do morrer, mudando os nossos caminhos, fazendo o que não deveríamos fazer, porque estabelecemos a morte como última referência para a vida e porque sem a certeza da vida eterna e da ressurreição, acabamos nos entregando ao desespero que nos leva à promiscuidade, à angústia de ser e de existir, ao permanente medo de morrer e à aflição por esgotarmos da existência tudo que pudermos, ainda que seja um coquetel de veneno, simplesmente porque a morte nos escraviza, com o medo da sua terminação, da nossa liquidação nela. Abre os nossos olhos para que vejamos que a morte morreu, que a morte já era, que aquele que crê em Cristo não entra em juízo e não morrerá, já passou da morte para a vida. Já está assentado em lugares celestiais. Respira na terra o oxigênio da vida eterna todo dia, para viver com esperança de glória no coração. Ensina-nos isto, só Tu, Espírito Santo,
podes fazer essa palavra simples explodir como uma bomba de vida em milhões de corações. Faze isso, eu te imploro. Eu te imploro, mantém-me em ti assim e acorda milhões para que vejam, para compreenderem por si mesmos o que lhes é devido à paz. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém.